Olá, sou o aluno Gabriel Tonial da oficina Trocando Likes, na sala 220, e hoje irei falar sobre um conteúdo da matéria de língua portuguesa, o modernismo. E sobre esse movimento, irei falar um pouco de suas fases, do seu contexto histórico e de suas características. O modernismo no Brasil teve como marco inicial a Semana de Arte Moderna, que, em 1902, foi um momento marcado pela grande incidência de novas ideias e modelos. Lembrando que o modernismo foi um movimento cultural, artístico e literário da primeira metade do século XX. Ele situou-se entre o simbolismo e o pós-modernismo, havendo ainda estudiosos que consideravam o pré-modernismo uma escola literária. O modernismo surge num momento de insatisfação política no Brasil, isso em decorrência do aumento da inflação, que fazia aumentar a crise e propulsionava greves e protestos. A Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918, também trouxe reflexos para a sociedade brasileira. Assim, numa tentativa de reestruturar o país politicamente, no campo das artes, encontra-se uma motivação para romper o tradicionalismo. Foi a Semana da Arte Moderna que marca essa tentativa de mudança artística. Características do modernismo: libertação estética, ruptura com o tradicionalismo, experimentações artísticas, liberdade formal, linguagem com humor, valorização do cotidiano. Fases do modernismo: a primeira geração modernista, ou primeira fase do modernismo, no Brasil é chamada de fase heróica, que se estende de 1922 até 1930. Lembre-se que o modernismo foi um movimento artístico, cultural, político e social bem amplo. No Brasil, ele foi dividido em 3 fases, onde cada uma apresentava sua singularidade, segundo o contexto histórico inserido. A segunda geração modernista, ou segunda fase do modernismo, representa o segundo movimento do movimento modernista do Brasil, que se estende de 1930 a 1940. Chamada de Geração 30, essa fase foi marcada pela consolidação dos ideais modernistas, apresentados na semana de 1922. Lembre-se que esse evento marcou o início do modernismo, rompendo com a arte tradicional. A publicação de Alguma Poesia, de 1930, de Carlos Drummond de Andrade, marcou o início da intensa produção literária poética deste período. A terceira fase do modernismo, que durou de 1945 a 1980, foi conhecida como a fase pós-modernista. Não há um consenso a respeito de seu término. Isso porque muitos estudiosos afirmam que essa fase termina em 1960, enquanto os outros definem o fim dessa fase nos anos 80. Há ainda os que consideram que a terceira fase do modernista prolonga-se até os dias atuais. Nesse momento, tem-se um predomínio da diversidade da prosa, com a prosa urbana, a prosa intimista e a prosa regionalista. Além disso, surge um grupo de escritores denominado Geração de 45, muitas vezes chamado pelos neoparnasianos, pois eles buscavam uma poesia mais equilibrada. A Geração de 45 representou um grupo de literatos brasileiros da terceira geração modernista. Ela surgiu com a revista Orfeu, que era de 1947, e teve representantes tanto na prosa quanto na poesia. Principais escritores e obras da Geração de 45. João Cabral de Melo Neto, considerado o poeta engenheiro. João Cabral foi um dos mais proeminentes autores da Geração de 45. Como um engenheiro, sua obra foi construída de maneira racional e equilibrada. Grande destaque na poesia, sua obra mais emblemática é A Morte da Vida Severina, com a temática nordestina. Nela, o autor faz uma crítica social sobre os problemas vividos pelos retirantes no interior do Nordeste. Clarice Lispector. Com sua literatura intimista, a produção de Clarice é marcada por obras introspectivas de caráter psicológico e subjetivo. Destaca-se A Hora da Estrela, última obra produzida pela autora. João Guimarães Rosa. Com sua prosa regionalista, destaca-se O Grande Sertão de Varedas. Nela, o poeta recria os costumes do sertanejo e fala dos personagens por meio da linguagem regionalista, popular e coloquial.